Olá, pessoal, tudo bem? Vamos nos iniciar hoje mais um conteúdo em química. Hoje nós vamos começar a falar sobre gases, o estudo do comportamento dos gases. A aula de hoje é mais tranquila, porque a gente vai fazer uma pequena introdução, saber algumas coisas mais básicas, tá? Mas de relevada importância para a continuidade do, né, ao longo do estudo do comportamento dos gases, tá certo? Então, por que estudar o comportamento dos gases? Porque os gases estão na nossa vida o tempo todo, e isso mostra a importância do seu estudo. Então, se eu falo, por exemplo, no nosso dia a dia, no funcionamento do nosso corpo. A gente respira, né? O ar atmosférico, ar estado gasoso, né? É óbvio, mas é sempre bom lembrar. Será que o que a gente precisa é o oxigênio, certo? Que vão para as células, que vai ser utilizado para produção de energia. Será que todo o ar que eu respiro é 100% oxigênio? Será? Ou será que é só uma parte? Será que poderia ser mais? Será que seria bom se fosse 100% oxigênio o ar que a gente respira? E aí? Né? Então, quando eu inalo o ar oxigênio lá nos meus pulmões, vai ocorrer a troca gasosa, né? Então, entra oxigênio, sai gás carbônico, ok? Será que a força com que esse ar entra nos meus pulmões pode ser qualquer uma? Né? Então, quando eu falo em força entrando nos meus pulmões, eu estou falando de pressão desse gás. Será que pode ser qualquer pressão? Ou não? Tá? Então, vejam que num exemplo simples, que é a nossa sobrevivência, o funcionamento do nosso corpo, nós temos várias questões a serem estudadas, a serem analisadas, que envolvem o comportamento dos gases. Tá? Aqui a gente tem imagem, né, de um balão, por exemplo. Por que o balão sobe? Só de acender o fogo ali na base do balão. O que a gente tem? Ar ali dentro do balão apenas, né? Por que a lâmpada acende? O que essa lâmpada fluorescente está fazendo aqui quando a gente fala de comportamento dos gases? Então, por que ela acende? Então, saber e estudar o comportamento dos gases é importante para a gente conseguir dar significado e entender vários processos no nosso dia a dia, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que relembrar aqui alguns conceitos de estados físicos da matéria que a gente vê lá no primeiro ano. Então nós sabemos que existem 3 estados da matéria, né? Estados físicos ou estados de agregação. Então são eles sólido, líquido e gasoso. Então é importante saber como as moléculas se comportam em cada estado físico. Então quando a gente fala do estado sólido, né? O que a gente tem? O que a gente pode falar das moléculas? Que elas estão bem próximas umas das outras, né? Se a gente estivesse em sala de aula, eu ia fazer uma atuaçãozinha, chamando alguns alunos para ser molécula junto comigo. Então, no estado sólido, está uma molécula grudada junto com a outra, bem próxima, e com baixíssima mobilidade e agitação. Então, não posso dizer que as moléculas estão 100% paradas, mas elas estão praticamente imóveis, uma ao lado das outras. Eu tenho interação entre elas. Quando eu pego a minha substância do estado sólido para o estado líquido, para eu fazer essa transformação, né, fusão, o que é que eu preciso fazer com o meu material? Fornecer energia. Então, quando eu forneço energia para o meu material, as moléculas recebem essa energia, aumentam a sua agitação e aumentam o espaçamento entre elas, tá? E daí essa substância vai deixar de estar no estado sólido e vai passar para o estado líquido, tá? Então, no estado líquido, ó, a gente vê aqui no desenho a diferença do sólido para o líquido. As moléculas ainda estão ligadas entre si, eu tenho uma interação entre as moléculas, tá? Mas elas têm mais espaço entre elas. Elas apresentam uma maior mobilidade, têm uma maior agitação, porque elas receberam energia, calor, que é o fogo que a gente coloca, tá? A temperatura que a gente
dá para o meu sistema, tá? Quando eu pego um cubo de gelo e ponho dentro de uma panela e coloco no fogo, o fogo eu estou fornecendo energia. Essa energia vai para as moléculas. As moléculas aumentam o seu grau de agitação, aumenta o espaço entre elas e ganham mobilidade e agitação. Tá? Isso no estado líquido. Mas ainda existe uma interação entre uma molécula e outra. Se eu falo da água no estado líquido, eu tenho várias moléculas H2O, mas uma está interligada com a outra, tá? Quando eu falo, né, da outra passagem do líquido para o gasoso, vai acontecer basicamente a mesma coisa. Então, eu vou pegar esse líquido, vou fornecer energia, né, aumentar a temperatura, vou fornecer calor para minha substância. Quando eu forneço calor, o que acontece? Eu vou romper essas interações, eu não vou quebrar as ligações, tá? Então, se eu tenho um pouco de água no estado líquido, água H2O, eu não vou separar o hidrogênio do oxigênio, mas eu vou separar uma molécula da outra que estava interagindo, uma molécula de água, né, um H2O, que estava interagindo com outro H2O. E eu vou separar, eu vou quebrar essa interação. Lembram de interação intermolecular, que a gente vê lá no primeiro ano? Então, quando eu forneço energia para o meu líquido, para ele passar para o estado gasoso, eu rompo essas interações entre as moléculas. Então, no estado gasoso, olha aqui o desenho. Eu não tenho interações entre as moléculas. Elas estão livre, leve, solta, tá? Sem interação praticamente entre elas. E um alto grau de agitação. Então, a energia que eu forneci para o meu sistema, para a minha substância no estado líquido, ela vai diretamente para as moléculas vão ganhar essa agitação, tá? Então, no estado gasoso, eu tenho as moléculas sem interação entre si, daí a gente vai ver as características, né, que é o que a gente vai estudar, do estado gasoso. Então, as moléculas, as partículas, não vão ter interação entre si, né, vão estar livres pelo ambiente e com um alto grau de agitação, ok? Lembrando que essa agitação é a energia, é o calor que eu forneci para o meu sistema. Quanto mais calor, mais energia minha molécula tem, mais agitada ela estará. Isso vai refletir na temperatura. Se está mais agitado, aumenta a temperatura do meu sistema, tá? Do meu conjunto de partículas que eu estou estudando, tá certo? Então, os gases por si só, eles já apresentam um alto grau de agitação quando eu comparo com o líquido e com o sólido, tá? Mas daí, se eu continuo fornecendo energia para o meu sistema, para as minhas moléculas no estado gasoso, aumenta-se o grau de agitação delas, ok? Os gases também possuem um alto grau de dispersão. Vamos falar que é um espalhamento, tá? Por que que quando você está no seu quarto e você sabe quando a sua mãe fez o almoço, sua mãe e seu pai fizeram o almoço, por exemplo? Porque o cheiro da comida chegou até você, chegou no seu nariz. Por que que chegou no seu nariz o cheiro da comida? Porque sua mãe está aquecendo o alimento. Esse aquecimento vai liberar partículas no estado gasoso. Essas partículas no estado gasoso vão apresentar um alto grau de agitação e vão se espalhar por todo o ambiente. Então, essa é uma característica importantíssima dos gases. O alto grau de dispersão, ele sempre vai espalhar por todo o ambiente onde ele está. Tá? Então, daí, aquela molécula da comida que está no estado gasoso vai chegar até o seu quarto por conta dessa característica dos gases. E daí a temperatura também influencia nisso, né? Quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas e maior o grau de dispersão, mais o meu gás vai espalhar, tá? Se a gente fala de produto de limpeza, por exemplo, a mesma coisa. Se eu deixo um produto de limpeza aberto, depois de um tempo eu vou sentir mais o cheiro daquele produto de limpeza no ambiente. Perfume, a mesma coisa. E daí a imaginação vai longe, né? Quando a gente fala de gases. Então, essas são características bastante importantes, tá? Alto grau de agitação e alto grau de dispersão, de espalhamento. E daí a gente chega na nossa última e importantíssima característica, né?
como os gases sempre vão se espalhar pelo ambiente, nós podemos dizer que o volume de um gás vai depender do recipiente onde ele está, tá? Então, se eu pego um pouco de gás e coloco esse pouco de gás, vamos supor 5 mols de gás nitrogênio, e coloco dentro de um cilindro de 5 litros, de 10 litros, então, esses 5 mols de nitrogênio vão se dispersar dentro do meu cilindro. Então, eu vou dizer que o volume desse gás é igual ao volume desse cilindro, ou seja, 10 litros. Se eu pegar essa mesma quantidade de gás, né, esses 5 mols de nitrogênio, e colocar ele todo dentro de uma garrafa de 500 ml, qual vai ser o volume desse meu gás? Vai ser igual ao recipiente em que ele está, 500 ml. Nossa, professora, isso é estranho, né? Parece estranho a princípio, tá certo? Mas a gente tem que lembrar que os gases, as moléculas, as partículas do gás, eles vão sempre ocupar o espaço que o contém. Então, qual vai ser a diferença desse mesmo gás quando ele estava num cilindro de 10 litros e depois quando ele estiver numa garrafa de 500 ml? A diferença vai ser no espaçamento entre as moléculas, tá? A mesma coisa, para a gente conseguir visualizar melhor, né? Se eu pegar 3 alunos e colocar dentro de uma sala de aula, então esses 3 alunos vão ter um certo espaçamento entre si, e se eu pegar esses 3 alunos e colocar dentro de uma cabine do banheiro? É essa relação. Eu continuo tendo 3 alunos. A diferença vai ser o espaço onde esses 3 alunos estão e, portanto, o espaço entre esses alunos. Isso vai refletir na pressão desse gás sobre o meu recipiente. Ai, misturei mais uma coisa. Tá? O que é importante a gente concluir dessa primeiro momento de conversa? As partículas dos gases sempre se espalham por todo lugar onde elas estão, por todo o recipiente. Portanto, o gás sempre terá o volume do recipiente que o contém, ok? Então, aqui, né, dando continuidade ao estudo dos gases, a gente vai falar de 3 grandezas que vão fazer com que o gás seja modificado. A gente até já falou delas, né? Então, quais são as variáveis que podem modificar o estado do meu gás? Então, eu posso falar da temperatura. Então, já comentei anteriormente. Se eu aumento a temperatura, eu aumento a quantidade de energia, de agitação, de energia que as moléculas contêm e, portanto, de agitação dessas moléculas. Se eu aumento a temperatura, aumento a agitação, o gás vai ter a tendência de se espalhar mais, tá? Se o meu gás se espalha mais, qual é a grandeza dentre essas 3 que a gente está vendo aqui? Se um gás se espalha mais, o que eu vou modificar no meu gás? Eu vou modificar, se um gás está mais espalhado, ele ocupa um maior volume, ok? Então, se eu modifico a temperatura, eu consigo modificar o volume que esse gás ocupa. Se eu tenho, vamos lá pegar aquele exemplo que eu dei antes, né, do nitrogênio. Eu peguei esse gás nitrogênio que estava num cilindro de 10 litros e coloquei dentro de uma garrafa de 500 ml. Eu vou fazer com que essas moléculas de gás fiquem mais apertadinhas, mais juntas umas das outras, e com isso, né, se eu modifico o volume, eu vou modificar a pressão que esse gás estará exercendo, tá? Então, vejam que quando eu trabalho com uma substância no estado gasoso, eu sempre tenho que me atentar para essas 3 variáveis do gás: pressão, volume e temperatura. E o que a gente vai estudar nas próximas aulas é o que acontece quando eu modifico a pressão de um gás. Vai interferir quando eu modifico uma das variáveis, então nós temos 3. Se eu modifico uma das variáveis,
eu vou interferir nas outras duas, ou pelo menos em uma delas. Se eu modifico a pressão, eu vou interferir no volume, ou na temperatura, ou ainda no volume e na temperatura. Sempre que a gente modifica uma dessas três variáveis, eu vou interferir nas outras duas, ou pelo menos em uma delas, tá? E isso a gente chama de transformação gasosa. Transformação gasosa é quando uma dessas três variáveis são modificadas, modificando uma das outras duas ou as duas, tá? Então, aqui a gente enxerga um desenho para conseguir visualizar essa situação. Posso entender isso daqui como se fosse um êmbolo de uma seringa e o seu êmbolo. Essa setinha em vermelho aqui que vocês estão vendo é a força que eu estou fazendo no meu êmbolo, ou seja, a pressão que eu estou exercendo no meu sistema. Então, se eu faço uma pressão no meu êmbolo, eu aumento a pressão no meu sistema, olha o tamanho, olha o espaço, o volume que esse gás vai ocupar aqui dentro do recipiente, tá? Agora, se eu diminuo a pressão, se eu paro de apertar o meu êmbolo, diminuo a pressão do meu sistema, olha o que acontece com o espaço que o meu gás está ocupando. Aumenta, tá vendo? Então, aqui é um exemplo simples e fácil da gente visualizar essa questão das variáveis do gás e de como uma pode afetar a outra, tá? Aqui eu não estou introduzindo a temperatura nesse meu sistema. Estou falando só de pressão e volume. Então, olha só, se eu aumento a pressão do meu sistema, eu diminuo o volume que esse gás está ocupando, e vice-versa. Se eu diminuo a pressão, eu aumento o volume que esse gás está ocupando. Tá? Então, esse é um exemplo simples de transformação gasosa que nós veremos nas próximas aulas. Tá? E daí, para finalizar, eu falei que essa aula era rapidinha e mais tranquila, a gente tem que falar das unidades de medida. Se eu vou trabalhar com pressão, volume e temperatura, eu preciso saber quais são as unidades de medida convencional e como que eu transformo uma na outra, tá? Então, pode ser, né, que vocês já até, ou nas aulas de matemática, já tenham trabalhado com essas transformações de unidade de medida, ou ainda até na aula de física, né, já tenham trabalhado com isso, ou ainda no curso técnico de vocês. Mas é importante salientar e é importante ter esses valores de conversão de uma unidade na outra. Então, quando eu falo em pressão, unidade de medida principal é ATM, que é a atmosfera, ou mmHg, que é milímetros de mercúrio. Essas são as duas principais unidades de pressão que a gente trabalha com mais frequência. Mas eu ainda tenho bar, pascal, quilopascal, torr, libras por polegada ao quadrado, tá? E essas são as conversões entre as unidades. Então, um ATM é equivalente a um bar, que é equivalente a 760 milímetros de mercúrio, que é equivalente a 760 torr, que é igual a 101,3 quilopascal, kPa, que é igual a 14,7 libras por polegada ao quadrado. Tá? Então, essas são as conversões. Quando que tiver que transformar uma na outra, por exemplo, ATM em milímetros de mercúrio, um ATM é 760 milímetros de mercúrio, e daí faz uma regra de 3 e resolve o problema. Beleza? Volume. Normalmente a gente acaba trabalhando com volume em litros, ml ou até metros cúbicos, tá? Mas a gente ainda tem decímetro cúbico, centímetro cúbico. Qual que é a equivalência entre essas unidades de medida? Então, 1 metro cúbico é igual a 10 a terceira litros, ou então 1.000 litros, que é igual a 1.000 decímetros cúbicos, que é igual a 10 a sexta centímetros cúbicos, que é igual a 10 a sexta ml. ml centímetro cúbico é equivalente a 1 para 1. Litros e decímetro cúbico também é equivalente a 1 para 1, tá? 1 metro cúbico que vai ser igual a 1.000 litros. Também, eu quero transformar 1 metro cúbico para ml, é só fazer aqui a conversão resolvendo uma regra de 3, ok? E daí a gente vem para a temperatura,
que é o que eu acho que vai ser um pouco, vai ser a novidade aqui desse momento da aula, que temperatura nós temos graus Celsius, grau Fahrenheit. Aqui no Brasil a gente trabalha com graus Celsius, tá? Mas para estudar no estado, as substâncias no estado gasoso, a gente sempre trabalha com uma unidade de temperatura Kelvin. Não é grau Kelvin, é só Kelvin, ó, não tem a bolinha de grau aqui, tá? Então, como é que eu faço a conversão de graus Celsius para Kelvin? Então, a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Só isso, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma substância está sendo trabalhada a 27 graus Celsius e você vai trabalhar, né, fazer algum estudo sobre essa substância, então é só você pegar 27 graus Celsius, somar 273 e você tem a temperatura em Kelvin para você conseguir trabalhar nos seus cálculos e tudo mais. Tá certo, pessoal? Então, eu agradeço a atenção de vocês. A aula de hoje, mais uma vez, né, foi mais tranquila, foi mais de leve. Vou deixar pouquíssimos exercícios para vocês essa semana e a gente se vê na aula ao vivo para tirar todas as dúvidas, tá certo? Obrigada pela atenção e audiência de todos e até mais. Tchau!